Olá, meu nome é Luiz Roberto, uma vez mais aqui no canal Espiritismo em Pauta eu vou apresentar um vídeo. Hoje nós queremos falar sobre a desobsessão pela reforma moral. Muitos centros espíritas, por seus dirigentes, não dedicam nenhum trabalho de desobsessão na rotina de suas casas. Isso se ampliou especialmente depois da pandemia da Covid. Isso relatou-me um amigo que trabalha ativamente em vários centros espíritas, através da União das Sociedades Espíritas. Pois os centros que possuem esse tipo de trabalho, disse-me ele, não retomaram, dedicando-se apenas a palestras e estudos, dirigidos ou não, bem como a algum tipo de passe. Mas isso então precisa ser corrigido. Precisa, pois os mundos espiritual e físico se entrelaçam pelas vibrações de lado a lado. E nós sabemos disso. Lá em O Livro dos Espíritos, temos a notícia de que os espíritos interferem na vida dos encarnados muito mais do que nós possamos imaginar, pois frequentemente, lá está escrito pelos espíritos, eles nos dirigem. Isso está lá na questão 459 do Livro dos Espíritos. Por outra, releva lembrar que a Terra está em fase de transição na hierarquia espiritual de seus espíritos, fase de transição na hierarquia espiritual de seus espíritos. E aqui residentes, em ambos os planos, na verdade, tanto entre os encarnados quanto entre os desencarnados. E o planeta está melhorando suas próprias condições. Assim, nós precisamos falar primeiro sobre a obsessão, que ocorre pela imoralidade. A obsessão ocorre pela imoralidade das criaturas em relação à lei divina, à lei de amor. E falemos também da desobsessão, que deve ter por foco a reforma moral, pela aquisição de hábitos mentais, verbais, atitudinais, novos e desejados. Mas falando então sobre a obsessão, nós sabemos, é um estado mental que se caracteriza por pensamentos, imagens ou impulsos que se repetem, eles são intrusivos, porque eles surgem assim inesperadamente e, portanto, são indesejados. Esses pensamentos, eles podem ser fixos e prolongar-se por tempo indefinido, causando ansiedade e desconforto. Né? Isso acontece e a gente observa isso em nós mesmos e muitas vezes em nosso centro espírita. Um dia eu me lembro que um senhor, ele, numa reunião lá da nossa casa, ele de repente irrompeu com voz muito alta, assim, interferiu na palavra de outro alguém lá que estava falando, e falou um monte de coisa. E ele disse assim: há muito tempo, há meses eu estou para dizer isso aqui na casa. Né? E depois nós ouvimos, né? Ouvimos respeitosamente, discordamos inclusive do que ele disse, e depois nós chegamos à seguinte conclusão, né? Porque ele não era um senhor agressivo, né? Porque de há muito ele vinha sendo assim, né? Inspirado pelo espírito obsessor que queria de alguma forma interferir nas relações da nossa casa. Isso acontece sempre, na verdade, né? Então fazia tempos que ele vinha sendo inspirado ou insuflado a ter aquela atitude agressiva. Mas definindo então a obsessão assim, sob a ótica espírita, a obsessão é um estado mental caracterizado pela presença persistente e involuntária de pensamentos, imagens ou impulsos repentinos provocados por terceiros, no caso muitas vezes desencarnados, mas pode ser tanto entre encarnados e ou desencarnados, que causam então ansiedade significativa na criatura, gerando um desconforto ao sujeito bastante grande. Né? Por outra, inversamente à obsessão, a desobsessão é justamente a correção do curso a partir do pensamento da criatura, na verbalização desses pensamentos e nas novas atitudes que o sujeito passa a tomar, consciente de que precisa, então, corrigir o percurso, corrigir o rumo das suas atitudes. Pelo fato de a obsessão não ser solitária, pois se há obsessão, naturalmente há obsessor, há às vezes muitos obsessores, né? A desobsessão tem por objetivo, então, tratar do obsidiado e do obsessor a um só tempo, pois apenas afastar o obsessor não traz efeito duradouro, porque ele volta, se ele não volta, vem outro em seu lugar. Necessário se faz, então, a conscientização e o esclarecimento dos envolvidos na trama obsessiva. Muitas vezes as pessoas vão ao centro espírita
e dizem que estão obsidiadas, ou alguém disse para elas que ela está obsidiada, ela quer que se livrar do obsessor a qualquer custo, não é? E não é assim que se procede, não no Espiritismo, pelo menos. O obsessor é um enfermo, e precisa ser corrigido, precisa ser atendido, esclarecido. E se em última análise não quiser, ele pede também o direito de continuar persistindo em perturbar aquela criatura, uma vez que aquela criatura então eleva o seu padrão vibratório, o obsessor então já não pode mais alcançá-la. Então, é a partir disso que já se conclui que a causa da obsessão é de natureza moral. E precisamos relembrar então o significado de moral, que conforme aprendemos na literatura, moral é um conjunto de valores individuais ou coletivos considerados universalmente como norteadores das relações sociais e da conduta dos homens, como a honestidade, a bondade, a honradez e demais virtudes. E se nós formos analisar, já incluindo nessa conceituação ou definição a questão moral, incluindo aí a visão espírita, a moral, numa explicação espírita, é um conjunto de virtudes ou qualidades próprias da pessoa humana, naturalmente, que a faz segura em seus procedimentos para consigo mesma e para com o próximo, produzindo então segurança nas relações interpessoais e, por consequência disso, nas relações interespirituais, considerando-se que a imortalidade do espírito, que prossegue desde antes e para além da encarnação em vigência, cujo corpo é seu instrumento de manifestação. Então, as questões obsessivas, muitas vezes, vêm de encarnações anteriores a essa encarnação, muitas vezes passa por toda essa vida e vai além, muitas vezes. Então, por isso que na literatura espírita, nós precisamos considerar as relações interpessoais, considerando, então, a questão da imortalidade do espírito, que prossegue, então, desde antes, para além da encarnação em curso, não é? Então, a condução moral da pessoa humana, está diretamente relacionada ao seu adiantamento espiritual e ao do grupo a que ela pertença, quase que uma regra isso. Contudo, porque muitas vezes o sujeito pode ter uma moral ilibada e ser familiar de uma família imoral, né? Por exemplo, né? Ou estar em um grupo imoral, por qualquer que seja o motivo, mas ele tem a sua moral ilibada. Então, como a lei é de progresso, a escola da vida, então, por isso mesmo, promove a interação entre seres de moral distintas entre si para uma convivência de aprendizado, de educação e de reeducação comportamental a partir da inserção de novos valores em substituição aos valores antigos e equivocados. Na literatura espírita fundamental, codificada por Allan Kardec, a gente observa que muitas vezes espíritos terríveis, né, reencarnam em famílias que têm uma condução moral bastante elevada. E outras vezes, espíritos bastante danosos para si mesmo, inclusive, reencarnam num grupo familiar harmônico, equilibrado, justamente buscando se educar naquilo de que ele necessita. Isso ocorre, então, entre os encarnados, entre os desencarnados, bem como entre encarnados com desencarnados, pela interação entre os dois mundos mencionados anteriormente. Estas ocorrências, então, ou melhor, estão mais de uma vez incertas nas obras fundamentais do Espiritismo, codificadas por Allan Kardec, pois o Espiritismo é em si um código de moral reenviado pelo Cristo Jesus. O Espiritismo é o paráclito da verdade prometido pelo Cristo Jesus e que se cumpriu pela codificação realizada por Allan Kardec, não é? Pelas mensagens dos Espíritos através de médiuns e depois codificadas por Allan Kardec. E se alguém tem dúvida ou quer algum exemplo além da codificação, talvez mais tangível, sobre os efeitos da obsessão por questões de natureza moral, leamos todos nós, aquele que já leu, releia, aquele que não leu, leia agora. Leamos como é que chama aquele livro? Dramas da Obsessão, pelo espírito Bezerra de Menezes, psicografia de Ivone do Amaral Pereira, no qual o espírito, então, narra fatos reais com preciosos ensinamentos sobre a lei de causa e efeito. Também tem um livro do qual eu gosto bastante,
que é o livro Libertação pelo Espírito André Luiz, psicografado pelo Chico Xavier, no qual o Espírito então apresenta fatos reais de dor e sofrimento pela obsessão, havidos por longo tempo, envolvendo então dezenas de espíritos. Veremos que foram justamente as escolhas imorais feitas pelas criaturas envolvidas por interesses diversos, que não cabe aqui mencionar, que causaram então a obsessão de muitas dessas. Então ali nós temos um relato da espiritualidade que demonstra que a condição moral ou a condição imoral das criaturas provocaram uma dor de longa duração. Conhecida então a real causa da obsessão, comecemos por eliminá-la em nós, por nós e para nós. Comecemos pela reparação dos nossos equívocos em relação a nós mesmos, à família, ao ambiente profissional, social e religioso, estabelecendo ou retomando em nós o equilíbrio espiritual. Fruto da fé em Deus, naturalmente, na certeza da imortalidade e da nossa destinação, nos fazendo então caminhar firmes, apesar dos embaraços diários que todos nós enfrentamos, encarnados e desencarnados. Disso resultará o nosso equilíbrio emocional, reconhecendo então a influência das emoções, exercendo o autocontrole sobre elas, com ações e reações mais centradas, racionais e harmônicas, mesmo quando diante das situações extremas, como as crises de abstinência, por exemplo, do comportamento imoral que nós nutríamos anteriormente, agora então combatido com vigor pela imposição, pela renovação moral de cada um de nós, e assim nós passaremos então efetivamente a amar. Tal medida, isso é importante que se diga, mudará a companhia espiritual de que nos desfrutamos. Claro, mudará sim, mais e melhor sentiremos a presença do nosso guia espiritual e das muitas outras entidades benfazejas que torcem e colaboram pela nossa vitória desde antes da nossa presente encarnação. E feito isso, melhor condição então teremos de trabalhar nas nossas casas espíritas, nos trabalhos de desobsessão, junto a aqueles envolvidos nessas tramas de dor. E se alguém perguntar, por que teremos então melhor condição de trabalho? A resposta é lógica, é objetiva e de bate-pronto, porque em nossa nova conduta passaremos a enxergar o outro como ele é e do que ele necessita e do quanto nós podemos ajudá-lo efetivamente, porque passaremos a enxergar a nossa casa espírita como um centro de emissão e recepção de tudo aquilo que é bom e belo, como dizia o meu pai, uma pessoa bastante conhecedora da doutrina e desse assunto em especial, posto que trabalhou muito tempo na desobsessão. Porque perceberemos o alcance do quanto seus trabalhadores preparados podem realizar para o bem geral da humanidade, encarnada e desencarnada, seja no campo da espiritualidade, seja no campo da materialidade. E ainda porque, dotados da força moral, impotentes serão os servidores do mal, os servidores temporariamente do mal, para com nossos desforços no bem, não conseguirão nos alcançar. Há que se ter um trabalho bastante intenso em cada um de nós. Aliás, enxergar a nossa casa espírita, como dizia o meu pai, não se reduz a contemplar o imóvel e seus mobiliários, o tamanho da casa, a decoração, nada disso, né? E sim aos seus frequentadores e trabalhadores, seus verdadeiros ou seu verdadeiro patrimônio, e dela participar em seus eventos, né, espirituais, assistenciais, sociais, como é muito comum nas casas espíritas, compartilhando com outras casas as nossas conquistas, bem como absorvendo dessas suas riquezas pela convivência harmônica, pacífica e companheira. Somente assim, então, somente dessa maneira, além de meros frequentadores para as palestras e passes que muitos ainda somos, alcançaremos a condição de trabalhadores com o Cristo Jesus. Alcançaremos a perfeição moral a que estamos destinados e alcançaremos, com certeza, a condição de espíritos puros, conforme consta lá na escala espírita em O Livro dos Espíritos, no curso dos milênios que se seguirão. Curta, comente e compartilhe o nosso vídeo, os nossos vídeos, não é? Curtir, comentar e compartilhar
demonstra lá para o YouTube que é um material de relevância, ou deveria ser, pelo menos para os espíritas, né? Curta então e comente e compartilhe com seus amigos espíritas e vamos adiante, sempre adiante, aliás.